Oiê, signo de Libra, vem comigo. Este é o canal Sara Mística, seja muito bem-vindo. Vamos uma leitura atemporal, coletiva e intuitiva para a vida profissional. Trabalho, estudos, carreira em geral. É uma leitura para muitas pessoas, então que não ressoar com você, entrega para o universo, que com certeza para outra pessoa vai significar. Aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal, salva, compartilha, comente, fique à vontade. Vamos ver. Nossa, já voou. Eu vou aceitar, porque ela voou. Eu vou aceitar. Volta aí que você vai ver que ela voou. Equilibre a espiritualidade e a... Tá meus óculos. Não enxergando nada. E a realidade. Lua cheia em peixes. Equilibre a espiritualidade e a realidade. Excelente reflexão. Deixa eu botar o tarô para cá. E o oráculo dos anjos ancestrais que eu já vou usar. Vou botar para cá. Ok. Segunda carta, por gentileza. Para os librianos. Vida profissional. A resposta que você precisa, as respostas que você precisa estão a caminho. Lua cheia em Gêmeos. Nossa, estamos falando de espiritualidade, realidade, respostas e nada virá desta situação. Lua fora de curso. Vamos ver no fundo do deck, eu sempre gosto de dar uma olhadinha. Agora eu entendi. Você é bom o suficiente. Lua cheia em Virgem. Perfeito. Vamos lá, meus queridos librianos. A primeira carta tem tudo a ver com a essência de vocês, que é a essência do equilíbrio. E ela fala sobre uma necessidade de buscar a espiritualidade sem deixar de manter os pés no chão. Lua cheia em peixes é o ápice, né? Porque a lua cheia sempre é o ápice, né? É o momento mais de clímax, né? De maior intensidade de emoções. E no que diz respeito a peixes, é sempre um convite a separar, né? O que é espiritual e o que não é. O que é real e o que é do imaginário, do ideal, daquilo que você deseja. O possível do impossível. O material e o espiritual. O mental com o racional. O emocional também e o racional. Então, peixes é muito otimista, né? Mas ele se deixa muitas vezes levar pelo sonho, por uma realidade, né? Por uma visão que é tão forte de emoções nele que acaba que às vezes se perde no que realmente de tudo isso é concreto, é real, é possível, é palpável. O lado positivo disso é uma forte intuição, porque peixes têm uma ligação, né, com a espiritualidade e com a questão da intuição quando isso é uma busca, né? Eu admiro muito os peixes nesse sentido, eles têm uma intuição muito grande, né? Tudo deles é muito intenso nas emoções, às vezes eles se perdem um pouco nisso, mas a intuição é sempre algo muito forte. Então, em primeiro momento, estamos aqui, librianos, como o seu próprio símbolo, falando sobre equilíbrio, sobre ajustes, sobre alinhamento, sobre necessidade de não tender demais para a visão espiritual, para a visão do que não é concreto, para a visão do ideal, pela parte mais emocional e muitas vezes mental, e o que é real, o que é concreto. Isso se confirma com as respostas que você precisa estão a caminho. Então é claro que quando a gente tem esse convite aqui, equilibre a espiritualidade e a realidade, a gente está falando sobre algo que está sendo buscado, mas que durante o percurso pode estar em desequilíbrio.
Então, estou querendo muito um trabalho, uma proposta, um novo cargo, passar num concurso, iniciar um novo negócio, uma nova vida profissional e financeira para mim e para minha família. Mas nesse percurso estou cheio de dúvidas, de preocupações, de medos, de inseguranças. E muitas vezes essas dúvidas podem tirar de nós a percepção do que é real e possível de fazer e concreto, e daquilo que tem que ser buscado no plano espiritual, mas tem que ser entendido como algo que eu não domino. O libriano tem essa capacidade de ser também otimista, também sabe o que quer e busca isso numa capacidade de resistência fantástica. Mas, para isso, é fundamental ter esse equilíbrio para não desgastar energia, às vezes, naquilo que não está no seu campo de alcance, entende? Então, assim, a gente pode, muitas vezes, buscar essas realizações materiais e profissionais dentro do nosso fazer, no que está ao nosso alcance. Mas chega a determinados momentos que dali para frente é a espiritualidade que age, por meio da sua ajuda com vibrações positivas, com a sua busca de desenvolvimento da espiritualidade, com os nossos mentores espirituais, com os nossos parceiros, né, que nos apoiam, nos ajudam, nos guiam, nos protegem, nos orientam. Mas é impossível ter o controle de tudo, né, o tempo inteiro, inclusive para aquilo que você está idealizando, mas que só ainda é concreto na sua mente, mas na vida real, não. Nesse percurso de buscar tirar certas dúvidas, eliminar certos medos, resolver certas situações que podem estar te desgastando e trazendo esse desequilíbrio, está muito claro que essas respostas virão. Sejam dentro do seu processo de busca, no trabalho, nos estudos, nas parcerias, nas sociedades, nos projetos, ou por meio da própria espiritualidade. A lua cheia de Gêmeos, ela traz a força da comunicação. Mas é preciso que essa força da comunicação se baseie na escuta muito mais do que na fala. A lua cheia em Gêmeos, ela fala muito sobre essa questão de que, eu adoro essa frase de uma grande amiga minha, que quem controla o diálogo não é quem fala, quem escuta. Então, até que ponto fica uma reflexão? Você está ouvindo os seus parceiros, está ouvindo a espiritualidade, está ouvindo quem você precisa ouvir, porque pode te ajudar a encontrar essas respostas, né? E nesse equilíbrio da espiritualidade e da realidade é fundamental ter essa capacidade de estar com a sua conexão, com os seus canais, com a sua percepção, com a sua intuição, vibrando a favor de receber e entender essas mensagens. Eu espero que de alguma forma esse vídeo esteja ajudando nesse sentido. Porque eu sempre falo que eu sou a carteira, né? Eu só entrego a carta, eu sou a mensageira. O benefício, toda a orientação, o direcionamento é trazido pela espiritualidade, a quem eu sou grata por me dar esse privilégio de entregar a carta. Nada virá dessa situação é isso. A lua fora de curso é o que de repente está sendo buscado que já deveria ter terminado. Então, onde que de repente você está insistindo que dali não sai nada, não tem resposta alguma. Ou será que de tudo que você está buscando, tudo realmente é necessário, é possível, vai contribuir? Então, de repente, está insistindo numa função e perdendo energia por não estar conseguindo obter o resultado desejado, que de repente está deixando de reconhecer um outro caminho. Ou eu estava esperando a concretização desse processo seletivo, coloquei toda a minha energia nisso, busquei a espiritualidade, vibrei e tudo, e não rolou, não aconteceu. Então, de que maneira, de repente, há uma energia sendo gasta, sendo despendida, sendo focada em algo que não é necessariamente aquilo que você merece e precisa? Nós temos, às vezes, um problema que é escolher os caminhos mais simples. O libriano ele é bastante racional, né? Ele sabe muito bem o que ele quer, ele sabe identificar fatores que podem ajudá-lo a chegar onde ele quer,
Mas a gente, como ser humano, independente de signo, a gente tem às vezes dificuldade de abrir mão. Ou de entender que isso daqui pode não ser o melhor caminho, porque tem um outro muito melhor adiante, que é a própria espiritualidade que pode estar querendo nos oferecer. E às vezes essa escolha por um caminho mais fácil pode estar relacionada a uma zona de conforto que nos ajuda a não evoluir, a não crescer, porque ela não requer de nós muito esforço, muito desafio. É um terreno tranquilo que eu já domino. Então, de repente, e eu acho que a carta da Lua cheia em Virgem, que fala que você é bom o suficiente, traz muito essa reflexão. Até que ponto você está escolhendo um caminho profissional, né? Ou uma investida financeira que não te acrescenta em nada, que não é desafiador, que não te possibilita concretizar a vida que você quer nesse âmbito, né? Nessa área, trabalho financeiro. Ou então, de repente, a profissão que você está optando por escolher não atinge o teu propósito, não faz o teu coração bater forte. Por uma dúvida de que será que eu sou capaz de querer mais, de obter uma coisa melhor, de mudar de rumo, de fazer outras escolhas? Não, vou insistir nisso aqui. Isso aqui, porque isso aqui é conhecido, é confortável, é seguro e é mais fácil. Eu também não vou arriscar, porque eu não sei se eu sou bom o bastante. Aqui está muito claro que sim. E a lua cheia em VIP, eu vou ter que ler de baixo porque chama muita atenção. Traga amor para a situação. Então isso é também um convite, como uma oportunidade de fazer escolhas no âmbito profissional e de estudos, também levando em consideração o teu coração, as suas emoções, o que te faz feliz, o que te move, o que te deixa encantado, o que, sabe, te dá aquele gás, você tá cansado, mas energia para fazer o que a gente gosta, a gente sempre tem. Então, a lua nova em aquário também significa ver as coisas sob uma outra perspectiva, ir além, né? Direcionar o seu olhar para um horizonte, de repente para algo que você já não está pensando, ou não está prestando atenção, ou não está querendo ver. Eu normalmente pego só o fundo do deck, mas eu vi essa carta, me mexeu comigo. Ainda tem uma embaixo aqui. É hora de liberar a negatividade. Então, que fica aqui como reflexão, queridos librianos, que caminhos, né? Está havendo uma insistência, porque está por uma certa resistência de ver a situação sob uma outra perspectiva, ou de não querer aproveitar esse momento para pensar em caminhos ainda não explorados, em estratégias ainda não utilizadas, em parcerias e ajuda de pessoas que a própria espiritualidade pode te trazer e vão te oferecer essas respostas. Então, de repente, as respostas não virão onde você está procurando, virão onde você menos imagina. E isso, é claro, que envolve o seu total livre-arbítrio, de permitir que isso aconteça. Porque esse equilíbrio só vai acontecer se você, como eu disse, soltar a mão em alguns momentos, né, do volante e deixar a espiritualidade te guiar, te orientar, ou permitir que a sua intuição, muito forte em peixes, te ajude nessa trajetória para fazer esse reprojeto, replanejar o percurso. Poxa, eu vou pegar essa rota aqui, eu sempre faço o mesmo caminho, eu sempre utilizo os mesmos instrumentos. Dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou deixar a minha intuição me guiar, eu vou permitir ouvir mais do que falar certas pessoas e vou melhorar a minha comunicação, delegando, acreditando, confiando que eu posso receber ajuda da espiritualidade por diferentes maneiras e por pessoas que eu nunca imaginei que seria possível. É um grande convite, eu espero que vocês aceitem. Pelo menos aqui, espero que de alguma maneira já esteja contribuindo nesse sentido. Vamos ver agora no tarô de White, vida profissional. Opa, começamos com a carta do diabo, que não tem um significado, uma conotação religiosa. Vou pedir mais cartas para poder ficar claro. 2 de paus.
que tem relação com uma conexão, que pode ser uma conexão amorosa? Pode, mas aqui, como a gente está perguntando profissional, pode ser uma sociedade, pode ser uma parceria, pode ser um patrocínio, pode ser uma ajuda de alguém próximo a você. Opa! 5 de copas. Temos aqui uma pessoa muito chateada, triste, cansada, olhando para aquilo que não conseguiu, que está derramado, né? E sem deixar de identificar uma outra copa que está sendo oferecida, que vai trazer muita alegria, oferecida inclusive pela espiritualidade. Então se confirma aqui de repente ações, estratégias, caminhos, oportunidades e possibilidades que você não está de repente conseguindo identificar, porque está muito chateado com algumas coisas que não foram do jeito que você esperava e que talvez não venham a ser, porque você merece coisa melhor e é bom o suficiente para isso. Aqui o 2 de ouros traz essa questão da necessidade de equilíbrio, gratidão, espiritualidade, confirmando a lua cheia em peixes, essa questão de estar precisando, inclusive no campo material, tomar algumas escolhas de maneira mais harmoniosa, equilibrada, entre o que é real, o que é possível, o que é concreto e o que é do seu desejo, do seu mental, enfim, do seu sonho. Fazer essa diferenciação é fundamental para poder ter um equilíbrio financeiro e respostas materiais conforme você deseja. O eremita, mais uma vez falando sobre a necessidade de busca espiritual, ouvir a voz interior, seguir a intuição, ser mais sábio nas suas escolhas. Todas as respostas que você precisa estão a caminho, porque elas estão dentro de você, mas não no campo mental da confusão e do racional, mas sim no aspecto espiritual mesmo, de respostas que estão no seu interior. Basta você seguir a sua intuição, parar de ficar olhando para o leite derramado e pensar em outras possibilidades, em outros caminhos que já estão sendo oferecidos para você, inclusive uma nova parceria. Aqui a carta do diabo, no primeiro momento, eu vou colocar como uma dificuldade de abrir mão desse curso que não está saindo nada, né, da lua fora de curso, olhando para o leite derramado em desequilíbrio por apego. O diabo, muitas vezes, ele traz a questão do apego, tipo a teimosia, eu não quero abrir mão disso aqui, eu estou fazendo isso, eu estou insistindo nisso, eu quero isso. E muitas vezes já nem sei porque eu quero, eu estou aprisionado e nem percebo. Eu estou acostumado com essa zona de conforto que a gente já falou, e aí eu fico preso ali e não abro mão daquilo por uma questão de vaidade, por uma questão de orgulho, pela questão sombria da natureza humana, que é também por onde o diabo nos aprisiona. Estamos aprisionados ao diabo por vontade própria, voluntariamente. Depois, é claro que muitas vezes é difícil de obter essa libertação, mas a gente escolhe também muitas vezes estar nesta prisão por fragilidade da natureza humana, como a vaidade, o orgulho, a ambição. Eu digo ambição, não ambição no sentido negativo, mas da ganância, que seria uma ambição jamais destrutiva, né, tóxica. Aqui, ó, 6 de ouros, mais uma vez, essas cartas eu vejo como antagônicas, porque enquanto a gente aqui está prisioneiro de questões que são muito individualistas, né, e ligadas a questões do mundo terreno, né, como sucesso pelo sucesso, o dinheiro só por ostentação, por vaidade, o poder pela imposição sobre o outro. O diabo traz sempre essa reflexão, onde que precisamos rever o que é importante para nós, com clareza do porquê que isso é importante para nós. Aqui no 6 de ouros é um homem que está trocando e desenvolvendo o dom da generosidade. Então, buscar a espiritualidade não só para fins individuais, para a realização daquilo que você deseja, mas também para contribuir com o bem ao próximo, com um bem maior. Então eu vejo a necessidade do equilíbrio e a presença do eremita como um convite, né, a uma
uma autoavaliação, o que você está fazendo também em prol do outro, né? E sem esperar nada em troca, simplesmente pela possibilidade que você tem de ajudar, então por que não ajudar, né? Você está aqui nessa dimensão, nessa vibração energética só para alcançar os seus projetos, né? E de repente favorecer os mais próximos, ou também para contribuir com a ascensão, com a melhoria, com a qualidade, a melhoria da qualidade da vida do outro, da humanidade, do planeta, equilibrando questões individuais com questões coletivas, que a espiritualidade é muito importante nesse sentido também, para a gente não pensar só em nós, né, enquanto indivíduos, mas pensar também no outro. A torre vem, arcano maior, como uma confirmação de que as respostas estão vindo e mudanças vão acontecer, querendo ou não fazer essa reflexão, porque elas são necessárias justamente para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, para o seu crescimento. O valete de espadas sempre é uma carta que indica movimento. Então, ao lado da torre, né, da carta da torre, fica também como reflexão de movimentos imaturos, de decisões feitas por teimosia, por um pouco de vaidade mental, de novo ao que a gente começou a falar aqui com a presença do diabo. Porque, embora ele seja muito importante para nos mover, para nos tirar da procrastinação, da zona de conforto, da acomodação, da inércia, né, da apatia, é sempre preciso ver que o valete de espadas ele vai num impulso mental, mas muitas vezes ele não está preparado para fazer esse movimento com maturidade, com equilíbrio. Então eu vejo aqui como um alerta de que essa torre é necessária para trazer esse valete de espadas, para botar os pés no chão, encontrar esse equilíbrio sábio do eremita. O 2 de espadas é aquilo também que aquele momento de tomar 2 caminhos. Então, de novo, estamos falando de repensar o que de repente você está insistindo e não está vindo nada aí de resposta, de retorno. Então, será que não está vindo porque não é para ser, ou porque você não é bom o suficiente, ou porque você precisa rever as suas escolhas, né? E existem outros caminhos que estão diante de você e não está conseguindo ver, porque justamente não está querendo ver. E com essas 2 espadas no peito, eu sinto isso muito como um bloqueio até no próprio coração. Né? A gente tinha visto aqui, traga amor para a situação. Então, desfaça esse cruzar de braços e se abra para as possibilidades, porque talvez as respostas estejam no seu coração e não na sua mente, né? Olha, librianos! Tivemos uma leveza agora da vitória do guerreiro, que é o 6 de paus. Eu adoro quando essa carta sai. Gente, é muito simples. Se essa prisão for repensada e algumas decisões não forem baseadas nesses sentimentos mundanos, vou colocar assim, puramente carnais, como vaidade, orgulho, teimosia pela teimosia, porque a teimosia é diferente da crença naquilo de determinação. Eu falo teimosia no aspecto negativo. Então, se houver uma busca de libertação desses sentimentos e novos caminhos forem escolhidos, com conexões novas, inclusive, a vitória virá. E será uma vitória reconhecida por um crescimento surgido que não vai acontecer de maneira devagar. 8 de paus é movimento, algo que está acontecendo rápido. Então, é interessante porque do lado do diabo tem esse 2 de copas, que pode ser uma parceria que venha trazer movimento para essa situação que hoje parece parada. Então, uma nova sociedade, uma pessoa que possa vir te ajudar, uma pessoa próxima com quem você tem uma afinidade, uma conexão, se sente bem, pode inclusive te ajudar a sair dessa tristeza, dessa
apatia, dessa frustração, desse sentimento de que, poxa, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria. Novamente, uma carta falando sobre equilíbrio, a temperança, um arcano maior, que também fala de cura. Ela vindo embaixo do 5 de copas, dá clareza pra gente da necessidade de deixar para trás o que já passou. Enfim, não adianta ficar chorando para leite derramado. Olhe para a situação com uma outra perspectiva. Em vez de olhar aquilo que não conseguiu, busque identificar aquilo que é possível conseguir, que pode ser extremamente prazeroso, pode ser uma experiência muito boa, muito feliz. Nossa, essa carta da Lua está aparecendo demais hoje. A carta da Lua traz a questão da nebulosidade, da confusão mental, a falta de equilíbrio entre a espiritualidade e a realidade faz a gente enxergar fantasmas onde não existem, a ver as coisas de uma maneira totalmente diferente do que elas realmente são. O Rei de Paus, perfeito, embaixo da eremita. Se essa sabedoria for buscada com a conexão com a espiritualidade, ouvindo a intuição, com clareza do que é real e do que é mental, a vitória virá, né? A vitória do guerreiro, por meio de um posicionamento muito mais maduro daquele que acredita no que faz. Eu acabei de falar sobre determinação. O Rei de Paus é uma essência masculina extremamente apaixonante. Porque ele consegue mobilizar, ele é carismático, ele é comunicativo, ele faz a coisa acontecer, ele tira água de pedra porque ele acredita totalmente no próprio potencial e naquilo ao qual ele está se lançando. Então, essa força, né, apaixonada e madura do Rei de Paus, sem dúvida pode ser desenvolvida a partir de um isolamento, de uma reflexão, de uma autoavaliação, característica do eremita. E aí, ó, de novo, eu tinha visto embaixo aqui na carta de Aquário, nova em Aquário, As de Paus. A partir do momento que existe essa troca, esse doar-se, essa generosidade é desenvolvida, se libertando dos sentimentos de muitas vezes egoístas e individualistas, as coisas acontecem, não só no campo material, acontecem no campo emocional, que pode vir a ser até muito mais prazeroso do que se fosse no campo material. A leitura de vocês, librianos, está muito voltada para as emoções, como um convite para ver a vida de uma perspectiva diferente. Claro, o trabalho, o dinheiro, a realização profissional, carreira, estudo, finanças, tudo isso é importante. Mas até que ponto você está priorizando isso e se colocando como escravo desses projetos que você está insistindo e não está tendo resposta? E aí, o Cavaleiro de Paus, além do Rei de Paus, é isso. Essa torre vai trazer movimento para que você veja novos caminhos que vão te deixar num movimento que vai tocar sua alma, que vai fazer seu coração bater mais forte, que você vai sentir isso como um propósito. O 6 de espadas é o início de uma nova trajetória. Então a gente tem o valete de espadas e o 6 de espadas, o cavaleiro de paus, o 8 de paus, o rei de paus, tudo indicando o movimento. A partir de suas escolhas, busca da espiritualidade, experimentando novos caminhos. E uma vez que o dever de casa for feito e a espiritualidade também possa intervir nesse processo de cura e de equilíbrio, o sol aparece. Lindo! O sol aparece, queridos librianos. A boa notícia está em suas mãos. Me vem à mente, perfeito para ser título dessa leitura, tudo está em suas mãos. E no fundo do deck, o 4 de copas, que é isso, liberte-se das suas ilusões, né? Das suas confusões mentais, das suas preocupações, né? Que tem em relação às vezes com traumas do passado, fracassos, medos, inseguranças, muito comuns, como está aqui na carta da Lua, para iniciar um novo ciclo, que esse está terminando.
Cabe a você transformar esse fim de ciclo no início de uma trajetória que vai ter muita luz, muita realização, muitas alegrias, muita felicidade. Então, o campo profissional, financeiro, para fluir do jeito que vocês estão querendo, talvez, o que eu vejo aqui, virá através de caminhos ainda não explorados. E da conscientização de que as coisas precisam fluir. O metamorfo, transforme-se, revele seus dons. É uma carta que fala muito dessa transformação. Então, de novo, estamos falando de novos caminhos, de novas possibilidades, de oportunidades que surgem de onde você menos imagina, de repente desenvolver dons, habilidades, talentos em áreas ainda não pensadas, de fazer escolhas diferentes do que você está acostumado, do que tinha idealizado, do que tinha pensado, e você pode vir a se surpreender, Libriano, minha Libriana, porque o inesperado ele é maravilhoso. De novo, a espiritualidade presente. Essa carta aqui é fantástica, que é a Mãe Curandeira. Honre seu conhecimento interior. Então, nós tivemos o eremita e temos agora a Mãe Curandeira confirmando a necessidade de se deixar levar, de buscar, né? Se deixar levar não, de buscar o desenvolvimento da intuição, e fazer essa auto-reflexão, buscar na sabedoria do eremita, alcançar as suas respostas. Elas virão e elas estão dentro de você. Mais uma carta falando sobre isso. E o sábio, seja devotado e comprometido. Então ele traz a importância de anotar, né, aquilo que vem à sua mente como intuição, parar para analisar outros caminhos e organizar as ideias, para que elas não fiquem só no campo mental e acabem se confundindo com os seus próprios fantasmas e medos. Queridos librianos, eu espero que vocês se permitam fazer essa viagem interior e encontrem, aliás, identifiquem os dons, os talentos, as habilidades ainda não exploradas que estão dentro de você. E que isso torne vocês ainda mais equilibrados do que já são e sábios, que de alguma forma tenha ajudado a iniciar essa trajetória, essa viagem que eu tenho certeza que vai ser fantástica e especial como vocês. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Não esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima. Gratidão.